Somos o grupo 5 e vamos falar sobre os contos Conversa de Bois e A Hora e Vez, de Augusto Matraga, do livro Sagarana. Características do autor. Bom, em diversas suas obras, Guimarães Rosa faz uso de metáforas, desde simples até mais elaboradas, a fim de compor a relação lexical em sua escrita. O autor busca a autenticidade estrutural entre o ficcional e as histórias de seus contos. Utiliza lado a lado narrativa e lírica a fim de concatenar o concreto com os sentimentos dos eulíricos, personagens sempre destinados a guiar-se por seus sentimentos naturais, constituindo sua noção de bem e mal. O regionalismo e o uso de uma linguagem popular típica da oralidade regional são outras maneiras de enriquecer e construir um cenário ao redor do leitor, que adentra com maior profundeza na prosa de Guimarães Rosa. Além disso, contribuem para com as histórias tratadas dentro de seus contos, do qual o misticismo possui função de representar certa cultura ou região focal e aparecem como forma de imortalizar um povo nascente de tais relações culturais. Quanto às características específicas do livro Sagarana, destacam-se a presença de histórias secundárias, no qual, dentro dos contos, os personagens escrevem experiências vividas, as digressões filosóficas através de monólogos interiores e autorreflexão a fim de contestar o consciente, neologismos para caracterizar personagens e situações, valores espirituais comuns entre personagens, sentimentos externados através de ações, tais como coragem, alegria e amor, e uma filosofia religiosa por trás de uma intuição e sentimentos de universo. O conto Conversa de Bois começa com Manuel Tiborna e o narrador. Tiborna está contando sobre como os bois têm a capacidade intelectual de conversar entre si, não como os humanos, mas sim pela intuição. Em seguida, a história que Tiborna está contando se torna o principal, se distanciando completamente do primeiro plano. Em uma carroça estão Tiãozinho, seu pai morto, e outro carreiro, que estão sendo puxados por 8 bois. Basicamente, a história tem um enfoque principalmente no fato de Agenor Soronho, o carreiro, se tornar o novo marido da mãe de Tiãozinho, o que, para ele, não era bom, já que ele era um homem muito maldoso com o menino. Os bois, durante a trajetória, refletem e conversam sobre todas as atitudes erradas que os humanos tomam. Características dos personagens. Tiãozinho, filho de Januário, e odiava Agenor, porque ele se insinuava com sua mãe, mesmo quando seu pai ainda estava vivo. Ajudava a guiar o carro de bois, apesar da tristeza de ter perdido o pai. Agenor Soronho, carreiro, maldoso, que queria ser o amante da mãe de Tião, e por isso vivia mandando nele como se fosse seu pai irresponsável, além de maltratar os bois. Januário, pai de Tiãozinho, era o guia dos bois na carroça, porém, quando adoeceu, foi substituído tanto na sua função quanto em seu casamento. Bois carregavam a carroça que levava Tião, o caixão de Januário, e era guiada por Agenor. São humanizados e se comunicavam e conversavam sobre a vida de seus donos. Ao longo da história, se sensibilizam com o menino. Os temas importantes presentes no conto são a crueldade dos homens e a justiça dos animais, representado pela maldade de Agenor frente ao menino e suas más intenções, e o bem, como os bois acabam matando no final do conto. A filosofia dos bois, que tem a capacidade de refletir sobre a vida e sobre as atitudes dos seus donos, e a bestialidade humana, representada por Tiãozinho, que é metade humano e metade animal. Essa característica pode ser observada, por exemplo, por ele não se comunicar, o que lhe faz mais próximo aos bois. Outra característica presente no conto é o maniqueísmo, sendo o bem representado pelo menino e pelos bois, e o mal por Agenor. O conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga conta a história de Nhô Augusto, que era uma pessoa que maltratava a todos, inclusive sua esposa Dionora e sua filha Mimita. Dessa forma, Dionora decide abandoná-lo e foge com outro homem chamado Ovídio Moura. Sua fazenda, também por falta de cuidados, fica toda destruída e seus capangas, de acordo com Kim Recadeiro, decidem começar a trabalhar para o Major Consilva. Indignado, o protagonista decide enfrentá-lo, porém acaba sendo espancado por outros inimigos, e quando chega a hora de seu assassinato, ele se joga de um penhasco. Após algum tempo, um casal de negros, mãe Quitéria e pai Serapião, o encontram e inicialmente o tomam por morto. Porém, ele ainda estava vivo. Assim, Augusto Matraga começa a ter uma vida de devoção, de trabalho e bondade, esperando um dia ir para o céu. Alguns anos depois, ele recebe a visita de Joãozinho Bem-Bem,
um jagunço e de seus capangas. A princípio, ele é muito bem recebido, mas quando ele ameaça o bem-estar de sua cidade, Augusto Matraga resolve enfrentá-lo. Nesse combate, ambos morrem, mas o protagonista finalmente alcança a tão esperada hora e vez de fazer o bem e ir para o céu. Características dos personagens. Augusto Esteves Matraga, que muda de nome de acordo com as passagens significativas de sua vida, se transforma num homem bom e abnegado, trabalhador e rezador, depois de ter sido mau, mulherengo e violento. Joãozinho Bem-Bem. É um famoso chefe de jagunços que faz justiça com as próprias mãos, defendendo seus aliados e eliminando seus inimigos. Kim Recadeiro. Empregado de um Augusto que levava recados. Ele busca justiça pela morte de Matraga e acaba sendo assassinado pelos capangas do Major Consilva. Dona Dionora. Mulher de um Augusto que fugiu com Ovídio. Mitinha é filha de um Augusto e uma prostituta. Major Consilva é o inimigo de um Augusto e seu avô, mau e rico, tem todo o poder depois da suposta morte de um Augusto. Tião da Teresa é um conterrâneo de um Augusto. Encontra-o no povoado do Tombador e lhe conta os acontecimentos posteriores à sua suposta morte. Os temas importantes desse conto são a malandragem e a violência presentes nas atitudes de Augusto Esteves, como em sua agressividade e traição, além da personagem ser violenta e matar pessoas que discordem dele. As segundas oportunidades, pois depois de quase morrer e ser salvo, Matraga acaba percebendo como estava levando sua vida erroneamente e decide mudar completamente suas atitudes e se tornar uma pessoa melhor. A religião, que é representada pela crença de que para poder ir para o céu quando morresse, Matraga deveria se redimir com a sociedade, assim acaba se tornando fiel a Deus. E a justiça. Na sua hora e vez, Augusto Matraga se dispõe a ajudar a cidade, enfrentando o próprio amigo, que nesse caso era uma ameaça a uma família inocente. No final, Augusto se sacrifica pelo bem, e os dois acabam morrendo. O maniqueísmo e misticismo estão estreitamente relacionados no conto. O primeiro se enquadrando em diversos polos, como o mocinho e o bandido, a virgem pura e a prostituta, o trabalhador pai de família e o bandido. Assim, Augusto Matraga, que no começo do conto era mau, mulherengo e violento, se transforma e passa a ser um homem bom, abnegado, trabalhador e rezador. Com isso, ele acaba matando o famoso chefe de jagunços, Joãozinho Bem-Bem, para salvar uma família inocente, e morre. Já o misticismo está presente nessa própria transformação da personagem principal do mal para o bem, a qual se dá por meio da religiosidade. Diálogo entre contos. Bom, ambos os contos abordam temáticas relacionadas à problemática da relação homem-natureza, uma vez que este está destinado a seguir seus instintos, estando propenso a envolver-se em situações constrangedoras, assim como Matraga e os bois, que apesar de possuírem consciência do bem e do mal, em antagonia, fazem o que sentem desejo. Críticas relacionadas ao comportamento humano e seus conflitos internos e externos, assim como no conto A Hora e Vez, no qual há relações conflituosas entre Matraga, sua família e seus capangas, e, em Conversa de Bois, a relação entre Tiãozinho e Agenor. Além disso, a linguagem característica, de acordo com a oralidade, a fim de criar efeito inusitado entre os fatos ocasionados. Fatores condicionantes às ações do protagonista, tais como o desejo de vingança em Matraga e o ódio e repulsa de Tiãozinho, que acabam por determinar o comportamento ao longo da obra. Função do destino na vida de Matraga e Tiãozinho. Falta de humanidade no próprio ser humano. Cenário como fator importante na vida dos personagens, o regionalismo. E a morte, que move os personagens, no qual, em A Hora e Vez, a morte do amante da esposa de Matraga seria uma solução e, posterior a isso, uma reviravolta, onde a morte dos inocentes desespera o desejo de justiça e bondade. E em Conversa de Bois, a morte de Januário e a problemática que gira em torno do conto.
Bom, para concluir a apresentação, gostaríamos de agradecer sua atenção.